America great again. Abajo la dictadura imperial y que vivan los pueblos y la democracia y la igualdad en este planeta. Boa tarde, ouvintes. Começa mais uma vez pelas ondas livres da 104.5 Rádio Com FM, mais um Vozes do Mundo. O programa que é um oferecimento do projeto de extensão Conjunture do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Fábio Duval, coordenador desse projeto e apresentador desse programa, professor do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas. E hoje temos um programa aqui bastante especial. Eu sempre digo que o programa é bastante especial no início, né? Mas eu sinto toda vez que eu tenho convidados dessa estirpe que é um programa especial, cada programa é único e nós fazemos sempre o melhor possível para torná-lo ele o mais agradável e informativo para o ouvinte que nós possamos, dentro das nossas possibilidades, fazer. Bom, temos aqui hoje, né, como sempre, operando a parafernália eletrônica Luciano Lima, né? E a mesa hoje tá uma mesa de peso, né? Tá uma mesa de peso. Um dos grandes tópicos que nós vamos falar hoje, né, é sobre a questão da censura. Esse termo, né, ainda não se consubstanciou, né, como era no passado. Quando a gente fala em censura, a gente pensa na ditadura, mas qualquer forma de cercear o pensamento e a possibilidade de expressão do pensamento, que são direitos fundamentais garantidos lá no artigo 5º da Constituição Brasileira e em todos os documentos de direitos humanos presentes no planeta Terra, né, tudo isso nos preocupa. Né? E não preocupa só a nós, preocupa a pessoas que estão muito engajadas nessa questão, né? Inclusive gerando um documentário que tem sido bastante falado por aí, né? Que se chama exatamente Escola Sem Censura. Esse é um documentário dirigido pelo professor, meu colega, e que está aqui na mesa, professor Rodrigo Duque Estrada, e professor da UFPEL, e lá das Relações Internacionais também, e temos como o outro diretor, né, o diretor em conjunto com o professor Rodrigo Duque Estrada, o professor Ricardo Severo, da Universidade Federal do Rio Grande, né, da Fundação Universidade do Rio Grande, né, que fizeram um trabalho belíssimo que tem sido disseminado contemporaneamente por várias esferas, inclusive com acesso público, né, a esse documentário, que tem um objetivo muito longe dos objetivos cinematográficos hollywoodianos, né, de ganhar cifras e cifras, né, em cima da película, mas tem um propósito político muito nobre, um propósito social muito nobre e um propósito de resistência, né, de toda a classe dos trabalhadores e da classe dos trabalhadores da educação, principalmente, que virão a ser os mais afetados na eventualidade, né, da implementação desse projeto, né, o chamado Escola Sem Partido, do qual, né, o filho do futuro presidente é propositor e que tem como um dos garotos propaganda, né, o antigo ator da Globo, depois ator pornô e hoje deputado Alexandre Frota, né, com toda a sua pleiade de argumentos, digamos assim, conservadores, né, que ora ele enseja. Bom, para falar sobre isso, nós temos aqui o próprio diretor do filme, professor Rodrigo Duque Estrada, e temos uma mesa bastante consistente hoje, né?
Temos o Guilherme Niches, presente sempre aqui nos nossos programas, parte do projeto de extensão Conjunture. Temos a Cauane Ewald também, né, constante presença aqui por ser parte do Conjunture. E temos um aluno do curso de Relações Internacionais que está trabalhando exatamente com as perspectivas internacionais dessa onda de limitação da capacidade do direito de expressão, que é o Felipe Diniz. Eu vou fazer uma rodada aqui para cada um se apresentar, né, falar um pouquinho a que veio, né, e depois nós seguimos o debate, seguimos a exposição do que é o documentário, aonde ele está presente, que caminhos ele já percorreu, lembrando que o professor Rodrigo Duque Estrada não é um neófito na arte cinematográfica, né? Ele é diretor, junto com Renato Costa, né, professor da Unipampa, do documentário Um Fio de Esperança sobre o Saara Ocidental, que também, né, agraçou mundo, né, participou de diversos festivais, né, foi um documentário muito reconhecido, e eu desejo a mesma sorte para o documentário Escola Sem Censura. Rodrigo, vai lá. Boa tarde, ouvintes da Rádio Com, do programa Vozes do Mundo. É um prazer estar aqui novamente, junto ao professor Fábio Duval, para falar, né, de um tema tão importante e tão crítico na conjuntura atual que a gente vive, mas também para contar um pouquinho do projeto desse documentário novo, produzido pela Nomos, dirigido por mim e pelo professor Ricardo Severo da FURG, como surgiu a ideia, de que projeto veio, como é que foi o financiamento, enfim, algumas curiosidades que sempre, né, as pessoas que têm interesse pela área cinematográfica e também pelo mercado audiovisual. Eu falo mercado, mas é até uma metáfora infeliz, porque é mais cinema de guerrilha, né? A gente trabalha sem recursos, muitas vezes gastando do próprio bolso, para poder colocar um conteúdo de qualidade gratuitamente, né, no YouTube e tal. E até agora, Fábio, as repercussões, né, antes de entrar no conteúdo propriamente dito, e para passar para os colegas, as repercussões desse documentário têm sido muito boas. A gente já está no YouTube com mais de 30 mil visualizações em pouco mais de 10 dias. Claro que com muitos comentários de haters, né? Sim, os haters, né, são parte... Só para explicar para o ouvinte, o hater é o odiador, né? Que prega e difunde ódio, disseminador de ódio. Mas, enfim, a gente está bastante feliz com a repercussão até o momento. Tivemos já alguns políticos, né? O deputado federal Maria do Rosário, inclusive, já compartilhou na rede social dela. Ótimo. O que mostra que eu acho que é um trabalho que está evidenciando exatamente o que está por trás desse projeto Escola Sem Partido. É um slogan bastante populista, né? Porque, claro, ninguém deseja partido dentro da escola, né? Nenhum dos campos desejam isso, a não ser, talvez, quem exatamente está propondo esse projeto. O que o documentário tenta mostrar é que tem sim um partido por trás desse projeto e tem também uma concepção ideológica por trás desse projeto que não é apenas conservadora, ela é reacionária, ela é contra todas as conquistas, basicamente, que a humanidade, que a universidade, ao longo de séculos e com muita luta, com muita resistência, adquiriu. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, vamos abrir o espaço aqui para os colegas e estudantes falarem. Guilherme Niches, vamos lá. Boa tarde, ouvinte. Boa tarde aos amigos da mesa. Aqui o professor Fábio, o professor Rodrigo. Hoje um tema também, como o professor Fábio gosta de falar, muito especial. Porque realmente eu, com um pouco de atraso, admito, mas consegui assistir o documentário semana passada. Já tive a oportunidade de conversar com o professor Rodrigo a respeito. E realmente é um tema extremamente relevante para a atual conjuntura, visto que o Escola Sem Partido é, atualmente, um dos pontos de debates mais quentes que a gente tem dentro da política nacional. Então, hoje, a gente poder ter essa percepção do outro campo, de como funciona o outro campo do Escola Sem Partido, é extremamente pertinente. Felipe Diniz. Boa tarde, pessoal. Gostaria de agradecer o convite do professor Rodrigo para estar aqui hoje, para falar um pouco sobre o meu projeto de conclusão de curso, que é a análise, né, a partir das bases do Escola Sem Partido, para ver se existe uma comparação entre outros projetos de educação da extrema-direita ao redor do mundo, que a gente encontra por aí alguns pares e tal, e com certeza uma coisa
muito importante de se discutir, porque a educação é uma das principais preocupações hoje da extrema-direita. Talvez nem a educação em si, propor uma educação, um projeto de educação, mas propor um projeto de deseducação, né, de desinformação. Uma maneira em que as pessoas não tenham acesso àquilo que elas criticam, não tenham uma condição de ter um contato, né? Porque a gente vê, esse tipo de coisa não deve ter nas escolas, a gente não deve ter um contato com isso é ruim a priori, então não deve ter um contato com isso. Então a gente realmente deve discutir bastante esse tipo de coisa, justamente para que a gente possa quebrar essa ideia de que aquilo que a gente não quer, a gente não pode ter contato nenhum. A gente tem, né, que estar sempre envolvido, tem que estar sempre buscando conhecimento, para que a gente tenha a base para poder, nem que seja discordar daquilo que a gente não gosta, mas que tenha uma base, tenha um conhecimento. Então o que eu vou trazer aqui hoje justamente são essas similaridades entre projetos em vários lugares. Os que eu vou trazer aqui hoje são do Reino Unido e da Alemanha, que até agora foi o que eu levantei assim, mais aprofundado na minha pesquisa. Ou seja, desculpa, Fábio. Vai. O Brasil não está isolado nisso, né? Acho que isso é uma onda conservadora. Se a gente pegar o Viktor Orbán na Hungria, até a família Le Pen na França, passando por Trump nos Estados Unidos e o Bolsonaro no Brasil, a gente tem uma rosa dos ventos aqui, né? Demonstrando que a ascensão dos regimes de extrema-direita, com tendências ou não fascistoides, né? Porque tem uma coisa que nós discutimos aqui alguns programas atrás, né? Que o programa do futuro presidente Bolsonaro, ele se propõe fascista ou autoritário no campo político, no campo social e ultraliberal no campo econômico. Então está bem distante do fascismo clássico lá dos anos 20 e dos anos 30, né? Cauane. Boa tarde a todas e a todos, então, que nos acompanham mais uma quarta, hoje debatendo esse tema, né, que é tão caro para nós, principalmente que estamos no meio acadêmico, e para todos que se relacionam, né, mais diretamente com a área da educação. Agradeço principalmente ao Felipe e ao professor Rodrigo, né, que nos acompanham hoje e vão auxiliar nesse debate. Perfeito. Bom, vamos começar, então, pelo começo, né, como a lógica mais cartesiana manda. Da onde saiu a ideia? De onde é que nasceu? Qual foi o germe que criou o Escola Sem Partido, que, repito, está disponível no YouTube. Digitem lá Escola Sem Partido. Sem censura, desculpa. Escola Sem Partido é o nome do projeto. Desculpa, ouvinte, apague essa parte. Na verdade, Escola Sem Censura, né, que é o propósito, efetivamente. Ele está disponível na internet, está disponível no YouTube, né? Então, é só colocar lá. O que se vê, né, essa intenção transformadora da realidade que tem o projeto. E de onde é que saiu esse ímpeto? Eu sei que tu, Rodrigo, tens esse espírito de intervenção na realidade para tentar torná-la melhor, né? Te conheço pessoalmente. E eu queria saber, nesse ponto específico do Escola Sem Censura, de onde saiu a ideia? Bom, primeiramente, obrigado pelo elogio, Fábio. Creio que tenho certeza que é recíproco essa questão de intervenção, até porque a gente está num programa popular, numa rádio comunitária, fazendo justamente isso, né? Bom, o Brasil, nos últimos anos, vem acompanhando algumas ondas de despertar de consciência política, de mobilização e engajamento, principalmente o que a gente tem visto nas ruas, né? Junho de 2013, acho que foi um divisor de águas, né, na história recente do país, e que talvez foi o ponto inicial ou culminante de vários processos que a gente pode considerar que talvez seja o fim da República Nova Brasileira. Alguma coisa nova está surgindo que a gente não sabe exatamente o que é, né? Eu sou menos eufemístico, eu digo que é o desmantelamento da República, né? Da República Nova, perfeito. E em 2016 a gente teve uma outra onda, dessa vez um pouco mais organizada, com diretrizes mais claras com relação ao seu objetivo, que foram as ocupações das escolas feitas pelos estudantes secundaristas. Aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos
mais de 200 escolas ocupadas. Então, isso gerou uma mobilização, um debate muito forte nas redes sociais. Os estudantes que estavam ocupando as escolas se proporam debater temáticas coletivas que diziam respeito à sua realidade, à realidade salarial dos professores. A gente não pode esquecer nunca que faz pouco tempo o governador Sartori tinha parcelado o salário dos professores. Exatamente. Né, do ensino fundamental e médio. E os estudantes... Já é defasado e mais parcelado. Defasado e foi parcelado, né? Com um piso salarial tão baixo, né, ainda foi parcelado. Então, isso gerou uma convulsão muito grande, fazendo com que os estudantes se mobilizassem e propusessem uma escola nova. Uma escola, digamos, não vou dizer revolucionária, porque a gente não vive um momento revolucionário, mas uma escola que colocasse em pauta e que fizesse valer aquilo que a Constituição realmente diz sobre o papel da escola e da educação, que é formar para a cidadania. Então, o Ricardo Severo, professor da FURG, ele estava envolvido num projeto de extensão que ele ainda tem com alguns alunos. Me lembro agora a Natália Neves, estudante de economia da FURG, que são debates escolares, né? Então, eles iam nas ocupações e, ao invés de propor aos estudantes alguma coisa, eles buscavam escutar, ouvir as reivindicações principais dos estudantes. E quais eram as reivindicações espontâneas desses estudantes que estavam nas ocupações? E aí são basicamente ocupações nas escolas de Rio Grande e Pelotas, né, que ele acompanhou de perto. Solidariedade aos professores que estavam tendo seus salários parcelados no Estado e uma demanda também por maiores investimentos na infraestrutura das escolas, que a gente sabe que as escolas públicas são muito precárias nesse aspecto. E, principalmente, um rechaço desse projeto de lei Escola Sem Partido, que era um projeto que já vinha desde 2004, que o Miguel Najib, que é um procurador do Estado de São Paulo, tinha proposto, porque esses estudantes entendiam que, naquele momento, eles estavam aprendendo tanto com essa socialização nas ocupações, com esse processo de dar valor realmente ao espaço que eles estavam ocupando e que vem do imposto que nós pagamos, que uma escola neutra, uma escola que não discutisse o que estava acontecendo no Estado naquela época, era simplesmente uma escola que servia aos interesses das elites, né, que trabalham com a lógica de supostamente desinchar o Estado e tirar investimento público. Essa é uma lógica que vem sendo impressa nos discursos e principalmente em alguns superministérios desses, da área econômica mais especificamente, que é tratar o Estado como uma empresa que deve gerar lucro. Exato. Né? E o Estado nunca foi isso. Né? Principalmente porque nós temos dispositivos constitucionais, inclusive alguns deles, como quando se fala dos direitos e garantias fundamentais, cláusulas pétreas, né, que não podem ser alteradas, para transformar isso numa linguagem mais comum. Cláusula pétrea é como se fosse gravado na pedra, né, que não podem ser alterados e que nós vemos um descompasso absoluto, inclusive dos discursos contemporâneos com o sistema legal brasileiro. Né? Então, algumas dessas propostas, elas ferem sobremaneira o próprio ethos, a própria ontologia, o próprio ser, né? A natureza do Estado, né? Que tem sim que prestar assistência, que tem sim que desenvolver políticas públicas para tentar equalizar, principalmente num Brasil como o nosso, essas disparidades abissais, né? Felipe. É interessante notar também que algumas coisas elas podem ser reaproveitadas, dependendo do lado que a reaproveita, de formas diferentes, né? Isso que a gente está falando dessa nova visão do Estado, nova proposta, e até das próprias jornadas de junho e o que veio desde lá, a gente pode ver que tem um movimento, principalmente em 2013, muito grande, antipartidário ou apartidário e às vezes até apolítico. E mas de uma maneira dizer assim, ó, as propostas que nós temos para a política brasileira, ela não se trata mais de uma proposta que tem a ver com legislação ou coisas mais concretas. São propostas culturais. São propostas até de cunho moral e tal. São propostas que têm a ver com identidade, com coisas que são mais sensíveis. E até a própria teoria dos processos políticos vai trabalhar isso também, né? A teoria dos novos movimentos sociais e tal, que vai falar que essas questões,
elas partem de uma solidariedade e de um momento de ação, de um movimento de ação que é diferente desses de propostas políticas mais contundentes, né? Ele visa mais uma maneira de tocar as pessoas e incentivar elas a mudarem um pouco, ou pensar um pouco mais criticamente. E o que outros movimentos vão fazer com isso é pegar esse apartidarismo e essa visão apolítica e tentar transformar isso como um rechaço da política, realmente, sabe? Um afastamento da política. Ao invés de ser um outro campo também político, onde a gente possa dialogar, a gente acaba se afastando e usando isso para se afastar mais da diga-se de passagem, é hiperideológico. Exatamente, né? Com certeza. É hiperideológico. E um dos elementos novos que nós temos surgindo no Brasil é a tentativa exatamente de criminalização dos movimentos sociais que podem disseminar esse tipo de, digamos assim, sopro de razão nas mentes brasileiras. Rodrigo? Não, e só para complementar o que o Felipe estava falando, é nessa onda antipolítica que nasceram figuras como João Dória na política. Sim. O próprio governador do estado, Sartori, né? Se apresentando como gestores e não políticos, eles entram nessa onda conservadora. Só para complementar a ideia do projeto documentário, então, Fábio. Com isso, o Ricardo Severo ele foi propor de fazer debates dentro das escolas após as ocupações, né? Para trabalhar com eles, para dar continuidade a essa organização que eles tinham adquirido nas ocupações. E os temas que eles estavam pensando em levar, que era discutir igualdade de gênero, discutir questão de, enfim, respeito aos direitos humanos de um modo muito brando, isso estava sendo vetado nas escolas muitas vezes pela própria diretoria. Ou seja, os professores e as direções das escolas estavam se autocensurando por medo do que os pais falariam ou reivindicariam se soubessem que seus filhos estariam tratando desses temas que dizem respeito às novas formas de organização da política, que é respeito às minorias, respeito aos direitos humanos. Então, a partir dessa autocensura que a gente percebeu nesse projeto nas escolas, surgiu a ideia, então, de fazer esse documentário, Escola Sem Censura, que iria basicamente, por um lado, analisar, conversar com professores que estavam sofrendo perseguição dentro das escolas, e isso é um dos maiores perigos que o projeto Escola Sem Partido traz, do ponto de vista pedagógico. Ele está autorizando a perseguição, institucionalizando a perseguição contra os professores que não estão fazendo nada de errado, estão fazendo o seu dever do modo como deve ser feito. E, por outro lado, investigar o que está por trás desse projeto efetivamente. Tentar destrinchar a rede de articuladores que estão apoiando esse projeto. Então, daí que surge, Fábio, né, respondendo, desculpa, longamente a sua pergunta, claro, a ideia do projeto documentário. Essa questão da autocensura é talvez uma das mais problemáticas que existam, né? Porque ela gira em torno do medo. Né? Eu me lembro de ouvir entrevista uma vez do Ziraldo e do Jaguar. Né? Os escritores, cartunistas, etc. Todo mundo sabe, acho que eu não preciso explicar aqui quem é o Ziraldo e quem é o Jaguar. E eles eram de um jornal chamado O Pasquim. Né? Quando é que começou a autocensura no Pasquim? Quando as forças do regime ditatorial começaram a botar bomba nas bancas de jornal onde se vendia o Pasquim. Né? O cara deixou de vender, deixou de entrar recurso no Pasquim e os caras começaram a se autocensurar, né? Como uma forma de tentar manter a vida daquele tão importante jornal de resistência pelo humor, que talvez seja um dos instrumentos mais efetivos, né, de combate a essas excrescências que a gente vê no mundo, né? Começou com a autocensura, né? A autocensura dentro de uma sala de aula é mais grave ainda, porque ali a autocensura promove, por outro lado, a ideologia extremista que se diz não ideológica daqueles que propõem efetivamente esse tipo de iniciativa, né? Que acaba tendo um amparo legal em função, né, dessa possibilidade de o Estado
nas mãos, né, de um grupo dessa natureza, pressionarem no sentido de desmantelar efetivamente a liberdade de pensamento e de expressão. Nós temos que fazer um intervalinho rápido, passou a primeira meia hora voando aqui, esse papo tem muito o que render. Tá? Então, no segundo bloco, nós voltamos com todo mundo aqui. Quero lembrar aqui a presença, a chegada do Pedro Martins, nosso membro do projeto. A Cauane Evald teve que sair, Pedro Martins chegou. E continuamos, então, no próximo bloco. Espero o ouvinte. We will make America great again. Abajo la dictadura imperial y que vivan los pueblos y la democracia y la igualdad en este planeta. Boa tarde, ouvintes. Voltamos com o segundo bloco do programa Vozes do Mundo, pelas ondas livres da 104.5 Rádio Com FM. O programa que é um oferecimento do projeto de extensão Conjunture do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Fábio Duval, coordenador desse projeto e professor do curso de Relações Internacionais da UFPEL. E estamos hoje aqui conversando com Rodrigo Duque Estrada, Guilherme Niches, Felipe Diniz e Pedro Martins sobre o documentário Escola Sem Censura. Sempre lembrando que Juliano Lima está aqui atrás das câmeras, né, operando toda a parafernália eletrônica. Pois bem, em primeiro lugar, para começar esse bloco, e é uma coisa que sempre nos alegra aqui, nós recebemos uma ligação. Né? Uma ligação do nosso ouvinte, tá entrando o Ivon aqui agora no estúdio também, grande presença, mas uma ligação de um ouvinte que sempre nos prestigia e nos prestigiando, nos instiga a fazer novos temas, nos instiga a ter uma visão mais crítica da realidade, que é o Doroteu. Doroteu, muito obrigado, e vamos trazer essa questão da argumentação. O Doroteu me colocou que viu os dois documentários, né, e ele ficou impressionado como existe uma grandiosidade de argumentos pelo lado dos que defendem, né, a escola sem censura, ao passo da natureza rasa dos argumentos de quem defende essa famigerada lei de mordaça, né, nas escolas brasileiras. Valeu, Doroteu. Valeu, Doroteu. Vamos lá. Niches queria falar. Então, boa tarde, ouvinte que está nos acompanhando a partir de agora. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao professor Rodrigo Duque. Logo no início do documentário, do Escola Sem Censura, a gente observa um estilo, uma animação, uma diagramação feita, que a gente estudou, inclusive, isso na cadeira de Política Internacional, que era justamente um estudo do professor Severo a respeito dessas ligações nas redes sociais, esses movimentos, quais as articulações que tinham por trás do Escola Sem Partido. Então a pergunta era assim, como foi feito esse levantamento de dados, se tu sabe nos dizer mais ou menos assim, até porque essa questão de levantamento de dados via redes sociais é algo relativamente novo, assim, no campo de pesquisa meio novo, principalmente para nós aqui de Relações Internacionais, que não temos um contato muito direto com esse tipo de situação. Então, se tu soubesse, assim, só nos dar um panorama mesmo de como foi feito esse levantamento e o que eles apontam, justamente, assim, quais são as páginas de Facebook, Instagram, que se movimentaram a favor de Escola Sem Partido. Perfeito, Guilherme. Bom, então, o mote do documentário é tentar, como eu falei, investigar quem está por trás desse projeto. E a gente começa essa pesquisa, essa análise, fazendo um levantamento de como o Escola Sem Partido, esse projeto, a ideia por trás do Escola Sem Partido, se comporta nas redes sociais. Então, o Ricardo Severo, que faz um estudo aí estatístico / de qualitativo, né, de análise de redes sociais, com interação nas redes sociais, ele pegou o hashtag Escola Sem Partido e fez um levantamento tanto no Facebook quanto no Instagram para saber de onde surgiu, quais eram as fontes que alimentavam as redes sociais com esse hashtag. E
como o projeto se apresenta neutro, a gente esperava que, não sei, algum instituto de pedagogia, um instituto pró-educação, alguma coisa assim, fosse as principais organizações por trás desse projeto, ou até educadores propriamente ditos, né? E o que a gente encontrou, pelo contrário, eram páginas das redes sociais ligadas a grupos que se auto-identificavam, ou seja, consideravam a si próprios como de direita. Então, por exemplo, a página do Instagram, Musas de Direita, Mais Brasil 64. Bah. Os projetos, assim, as páginas de redes sociais mais reacionárias que vocês podem imaginar eram as principais alimentadoras da hashtag Escola Sem Partido. Toda publicação que essas grandes páginas fazem, eles colocam centenas de hashtags com vários temas. Então, hashtag fora PT, hashtag volta à ditadura, hashtag Escola Sem Partido. Então, a gente percebeu uma associação do projeto Escola Sem Partido com uma série de outras temáticas que são projetos da direita e da extrema-direita, propriamente ditos. Foi assim que começou a investigação de quem está por trás desse projeto. Inclusive de páginas pró-monarquistas, né? Páginas pró-monarquistas. Com todo o respeito que a gente deve ter aos monarquistas, né, Fábio? Porque um dos maiores estadistas do Brasil, querendo ou não. Foi o... em termos de estadista, foi o Dom Pedro II. E o Getúlio Vargas depois da República. Não tô me coadunando com projetos políticos deles, mas é que o Dom Pedro II, ele tinha uma genialidade muito grande política. Toda vez que se elegia um parlamento conservador, ele botava um gabinete liberal e vice-versa, né? Então, ele manteve, né, aquela estabilidade pós as revoltas federalistas, né? As revoltas, na verdade, ali dos anos 30, né, do século XIX, como a Revolução Farroupilha, para não confundir federalista aqui com a Revolução Federalista de 93, né, que não tem nada a ver com esse momento. Mas, enfim, né, eu acho que foi um grande estadista a seu tempo. A seu tempo, não que acho nós precisamos... Seus descendentes genéticos não compartilham nada. Não compartilham, não. A inteligência não passa por gen, eu acho, né, e espírito público não passa por gen. E dentro das monarquias existe uma soberba, né, muito grande do seu suposto sangue azul, né, que o príncipe Joãozinho e outros já, né, tentaram lá de Paraty, naquele paraíso, né, levantar ideias de virarem, né, voltarem para Petrópolis e deixarem o governo nacional lá em Petrópolis. Inclusive é bom a gente comentar desse assunto, desse debate sobre monarquia. Saiu uma notícia recentemente no Yahoo Notícias, lá para junho desse ano. Então tem que verificar, né, mas está sendo muito compartilhado por aí, que no estado de Rondônia foi aprovada uma lei estadual obrigando as escolas a hastearem a bandeira imperial brasileira. Bah. Inclusive tem fotos enfim, eu nem faço questão de saber o nome dos descendentes da família real, mas... Normalmente são os órgãos de Bragança. Os Orleans da vida estavam em Rondônia fazendo pressão para esse projeto. E é mais complicado ainda pensando que um desses descendentes hoje se elegeu deputado federal. Claro, porque com essa base de apoio, com essa pressão e com um grupo, eu não vou dizer mentecaptos aqui porque seria muito forte, mas com um grupo absolutamente desconectado da realidade contemporânea, né, apoia e faz um número de centenas de milhares de votos para eleger alguém deputado federal fácil. Claro. Né? Por outro lado, nós temos algumas resistências. No Maranhão foi feito um decreto, né, pelo Flávio Dino, se não me engano, governador, dizendo que nas escolas maranhenses não será feita qualquer tipo de censura à liberdade de expressão. Um estado que tem problemas graves, né? Existe um clã quase medieval, né, da família Sarney,
no Maranhão. Eu conheço bem São Luís, já fui várias vezes lá. E metade das coisas que vai se passando pela rua é Sarney, né? O prédio Sarney, não sei o quê. Inclusive dizem, né? Talvez o Sarney me processe aqui, que algumas obras do convento das Mercês hoje estão na casa do Sarney e não no convento, né? E... Pedro, vai lá. Eu tenho só uma pergunta sobre a educação, que a gente está vivendo numa era, a gente está vendo eclodir essa pós-verdade, na verdade, que a gente está vendo. Em que as correntes acadêmicas que são validadas no mundo inteiro, elas acabam sendo para esse pessoal tipo do Escola Sem Partido, meras ideologias. Na verdade, fatos historicamente, através da historiografia, comprovados, eles acabam sendo, não, mas isso aí é a tua opinião. E tem outra opinião. Se relativiza. Exatamente. E esse, Pedro, é a maior ameaça, o maior perigo do Escola Sem Partido. Não, e aí entra uma coisa séria. O sujeito pega um estudo feito pela Universidade de Oxford, Cambridge ou pela USP, enfim, historiográfico completo, ele invalida isso, valida uma publicação no Twitter do Bolsonaro, né? Ou valida uma publicação no Facebook. Então a gente vive o período das verdades das redes sociais, em que as fake news proliferam e as pessoas, na maior parte, não têm nem ímpeto para irem buscar efetivamente a verdade ou se instruírem de uma forma consistente. É claro que a história é sempre escrita pelos vencedores da história, mas para isso a gente tem os revisionismos todos, né? Então a história é algo mutável, né? Ela não está fixa lá no passado porque ela foi uma interpretação, né? E escrita por alguém e promovida por determinados grupos para que seja dessa forma. Da mesma forma que nós vemos hoje um movimento para promover dentro das escolas brasileiras o completo esquecimento do golpe sim, de 1964 no Brasil e todo o período de torturas e desaparecimentos que aconteceram aqui no Chile, na Argentina e em outros lugares da América Latina. É isso, Fábio, que eles querem tirar das escolas. Essas discussões sobre 1964, sobre a escravidão, é uma tentativa, como o Pedro colocou, de relativizar conhecimentos que são consensuados. Então imagina, se a família agora, a família conservadora, se sente no direito de invadir a escola com a sua visão de mundo, quer dizer que o que a geografia já tem de consenso, vai começar a competir com os terraplanistas. Isso. Então, né? E hoje você acessa o YouTube, você vê pessoas defendendo e criando teorias bizarras sobre terraplanismo. A ideia de que a Terra não é plana. Não, é só pegar, e eu não estou inventando, foi um discurso, né, numa entrevista, aliás, propagada aos quatro ventos, do futuro chanceler brasileiro, dizendo que nós estamos longe de Deus, né? Que Deus tem que ser trazido de volta para a política, nós estamos num Estado laico, né? Então, esse criacionismo, esse terraplanismo, não é simplesmente das camadas menos instruídas da sociedade que se deixam levar, mas é canalisticamente empreendido por pessoas que têm posições de poder e que podem, com isso, influenciar uma série de incautos. Mas é importante, quer falar? Só para citar um outro exemplo, justamente ontem foi o Dia da Consciência Negra, e eu vi uma entrevista do deputado Fernando Holliday, de São Paulo, se não me engano, e ele usando como um exemplo, um fato, um autor, o Leandro Narlock, que é o do Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. E aí tu vê onde é que está calcado a história, os argumentos dessas pessoas. Em que tu vai ver, eu ganhei esse livro de um parente, e tu vai ver, e na verdade não existe nenhuma base argumentativa para ele dizer que o zumbi tinha escravos, por exemplo, essas coisas absurdas que eles falam. E eu queria, só fechando a minha pergunta, é o quanto esse movimento da pós-verdade contribui para o Escola Sem Partido e quanto o próprio Escola Sem Partido contribui para esse movimento.
Perfeito. Quer complementar também, Felipe? Não, eu só ia falar justamente sobre essa validação acadêmica, né, dos intelectuais, dessa vertente da extrema-direita, que justamente eles pegam estudos acadêmicos, mas eles fazem recortes muito específicos nesses estudos e mesclam com outros para que eles tenham os dados, para que eles possam dizer que eles estão respaldados legitimamente em estudos acadêmicos. E isso vai dar, por exemplo, grandes Frankensteins da vida, por exemplo, o Guia Politicamente Incorreto, que é um negócio que é completamente recortado de várias vertentes e que é montado ali para parecer uma coisa que na verdade não é. Então, é uma técnica de narrativa que eles podem realmente dizer que eles estão baseados em estudos acadêmicos, mas não tem profundidade, é uma coisa completamente enviesada. Isso seria, sim, uma maneira de doutrinação a partir de um discurso que não é real, né? Uma montagem de um discurso. E isso é uma coisa muito contundente, né? Claro, sem dúvida, porque empresta-se de um suposto argumento de autoridade. Exatamente. Né? Então, daqui a pouco, o sujeito foi financiado pelo Instituto Millennium, pagaram a escola de governo para ele ir para Harvard, e aí o cara volta como se fosse uma sumidade em política. Sim. Né? Quando, na verdade, ele foi aprender uma cartilha. E a própria criação também da autoridade a partir de meios não convencionais, como a internet, por exemplo. Claro. A gente pode citar aqui o maior exemplo disso, o Olavo de Carvalho. Sim. O Olavo de Carvalho se Exatamente. torna uma autoridade a partir da internet. Ele não tem uma autoridade acadêmica. Né? Não, exatamente. É disseminado por grupos que seguem quase que fanaticamente, né, esse indivíduo, que eu prefiro até nem falar o nome, porque... E é quem está por trás, é o ideólogo do regime do Bolsonaro, sem sombra de dúvidas. Né? Uma das maiores inspirações do Miguel Najib, inspirações intelectuais, ele chama, é o Olavo de Carvalho, o professor Braulio de Matos também, que é um professor se não me engano, de Ciência Política da UNB, eles são dos principais articuladores. Sim. Avançando nessa questão da articulação e já voltando para o que o Pedro falou da pós-verdade, o Instituto Millennium, né, de Brasília, Instituto Millennium em geral, o Miguel Najib, ele escreveu um artigo há uns anos atrás chamado... o Instituto Liberal de Brasília também. Aqui, especificamente Instituto Milênio, o Miguel Najib ele escreveu um artigo chamado Por uma Escola que Promova os Valores do Milênio. Então, o Escola Sem Partido, a proposta, formalmente, é que a escola não pode promover valores. Né? Quem promove valores, quem educa são os pais, a escola instrui. Então, o papel da escola seria comparável, segundo Miguel Najib, ao Código de Defesa do Consumidor. Ele quer tratar o estudante como se, a partir de uma visão mercadológica, de que ele é uma mercadoria que vai se aperfeiçoar e vender a sua mão de obra no mercado após ser instruído pela escola. Então, por trás disso, perpassa a ideia de que a escola não deve promover valores, e sim valores dos pais. Só que a questão é, se o artigo 205, você pode até me corrigir, claro. Fábio, da Constituição, né, cláusulas pétreas, diz que a educação deve ser voltada para a cidadania, como que você vai construir uma escola cidadã e estudantes que pensem a questão da cidadania sem promover valores? Quando ocorre uma tragédia de homicídio contra minorias, feminicídio, como que a escola vai se isentar desse debate, sendo que é uma realidade que perpassa os colegas que estão em sala de aula? Então, no mínimo, falacioso a ideia de que o Escola Sem Partido propõe uma neutralidade. E, mais ainda, essa questão da pós-verdade. Relativizar o conhecimento adquirido é ir contra as conquistas que a humanidade teve de direitos sociais fundamentais. Direitos trabalhistas, 13º, Sim. férias garantido, teto do horário de trabalho, não são coisas que o Estado ofereceu gratuitamente para a sociedade. Não. São coisas que a população teve que lutar e muitas vezes derramar sangue para ter. E se a escola deixar de debater esses temas, a gente está efetivamente perdido enquanto cidadãos. Sim, se nós formos pensar no processo de limitação da ingerência do Estado na esfera privada, o fato básico, né, de que
ninguém pode ser submetido a uma punição sem um julgamento justo, isso vem da Magna Carta de 1215. Né? Então, é um processo milenar, né, de tentativa de limitação da ingerência da esfera do Estado, aparelhado, obviamente, na esfera privada dos indivíduos. Né? O Florestan, se não me engano, diz que a gente não passou nem por uma revolução liberal. Então, no Brasil, a gente tem... população brasileira, de uma maneira geral, é fácil ver, ela tem um espírito colonialista, escravocrata, né? Reacionário, que isso acaba se mostrando, principalmente nesse canal, que não tem nenhum filtro entre o indivíduo, a sua sandice e o mundo externo, que são as redes sociais. O cara escreve o que quiser. E hoje nós vivemos no Brasil uma circunstância em que o presidente eleito da República defende a tortura, diz que não escravizou ninguém, e uma série de... se diz homofóbico com orgulho, e não acontece nada. Que mulher deve receber menos. Que mulher deve receber menos. Isso em qualquer país decente que tenha passado pelos processos políticos, né, mais fundamentais da história da humanidade, o sujeito seria preso. E aqui ele vai ser presidente da República. É interessante também, voltando um pouco no que o Rodrigo estava falando antes, sobre a disseminação de valores, né, que possam ser discutidos dentro da sala de aula, que nas diretrizes do Escola Sem Partido, justamente o que se coloca é o seguinte: o direito de livre pensamento é o direito que o professor tem de ficar calado para que nada do que ele diga possa interferir no pensamento do aluno, no pensamento do estudante. Então, tu não pode gerar ali um debate, porque qualquer tipo de debate vai estar mexendo com qualquer tipo de ideia que o aluno possa ter, para que possa ter um mínimo, né, de diálogo ali dentro. Então, exatamente o que eles colocam, e é muito estranho, porque eles falam até de Paulo Freire, né, na própria instituição ali. Paulo Freire é uma coisa que tem que ser extirpada da educação pública. Da educação brasileira. Bom, o maior número de doutorados honoris causa do planeta Terra é o Paulo Freire. Exatamente. E estão desconstituindo ele como se fosse um ignorante da mental. As bases do que eles chamam de autonomia do conhecimento, né, de liberdade do conhecimento que eles usam na Escola Sem Partido é freiriana. Então Sim. É uma coisa também que é muito difícil. Como o professor vai combater uma coisa na qual ele acredita? Que se o professor é freiriano, que eu acredito que não sejam muitos que sejam hoje em dia, senão a educação realmente seria outro tipo de educação, o professor não tem como debater esse tipo de coisa, porque é como... tu tá usando, até a gente vai ver isso em alguns discursos, né, de próprias correntes ou ferramentas democráticas, né, de maneira antidemocrática. Então, você está usando de discursos da autonomia, da liberdade de expressão, liberdade de pensamento, para que tu possa coibir esse tipo de coisa, transformando o significado delas. Então, a liberdade de pensamento é a liberdade que o professor tem de ficar calado para que ele não interfira no pensamento de ninguém. E eu diria mais, além do controle, do policiamento ideológico, eu não gostaria de dizer ideológico, porque parece que eu referendo o que essa gente diz. Sim. Mas o policiamento das mentalidades... Dizer, né? O policiamento das mentalidades, o policiamento do pensamento vem em conjunto com um desmantelamento material da escola brasileira. Da escola pública brasileira, primária e secundária, agora se chama fundamental e médio, mas enfim, né, da escola brasileira, que é efetivamente um instrumento de democratização e de formação de cidadania. Porque se nós formos pensar nas particularidades de cada família e as pessoas levarem isso à ponta de faca para a rua, né, não se faz uma sociedade, não se faz uma sociedade decente, não se faz nenhuma sociedade que não seja uma sociedade autocrática, violenta e eivada desses resquícios do passado. Só para comentar o que o Pedro está falando sobre a pós-verdade, eu acho que um dos maiores símbolos da pós-verdade
que inclusive impulsionou a campanha do presidente eleito, é a questão do kit gay, né? Vocês lembram disso, como que foi bradado aí essa mentira, né? Sem pé nem cabeça. Até o Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal proibiu, em determinado momento, a veiculação dessas notícias e continuou na cabeça de muita gente. O kit gay que nunca existiu, que essa seria o sintoma da pós-verdade, o que era a proposta de educação, não é educação sexual, é educação sobre sexualidade, é ensinar para as pessoas, nas escolas, que elas têm que cuidar do piu-piu, fazer higiene, porque senão o piu-piu pode cair, é ensinar que existe camisinha, porque senão pode contrair doenças, é ensinar, é a escola mostrar para os estudantes que existe vacina contra HPV. Exatamente, é fazer campanha de vacina contra HPV. É explicar coisas óbvias e, claro, junto com isso, combater o preconceito que existe na sociedade brasileira. Então, uma política pública da educação e da saúde, né, importantes para a gente combater os altos índices de doenças ligadas a doenças sexualmente transmissíveis, foi transformada por essa estirpe que defende o Escola Sem Partido numa pós-verdade chamada kit gay. Exatamente. De que estariam ensinando sexo dentro das escolas. Exatamente. Isso é mentira, é uma falácia. E tem um grande problema que é, se estabelecem essas políticas públicas, vem essa turma da pós-verdade tentando instaurar um medo da própria política pública, e os operadores da política pública são afetados por isso. Claro. De modo que a política pública não vai para frente. Né? Se o médico que está lá no posto de saúde é responsável por desenvolver determinada política contra doenças sexualmente transmissíveis, se ele está tocado por esse discurso raivoso e medieval, né, desse pessoal que se diz não ideológico, as próprias políticas públicas vão por água abaixo nas suas pontas executivas, né? Exatamente. Bom, o papo está passando super rápido, temos aí mais um intervalo e vamos voltar com um pouco mais do debate, né, com a questão das repercussões internacionais que nós não falamos, e aí, se der tempo, no último bloquinho, no último pedaço, a gente fala um pouco, né, das questões do mundo hoje. Mas hoje o Vozes do Mundo está mais para Vozes do Brasil. Obrigado, ouvinte, e aguardamos vocês. We will make America great again. Abajo la dictadura imperial y que vivan los pueblos y la democracia y la igualdad en este planeta. Boa tarde, ouvintes. Voltamos com o terceiro bloco do Vozes do Mundo, programa que é um oferecimento do projeto de extensão Conjunture do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Fábio Duval, coordenador desse projeto e apresentador desse programa. E estamos aqui, né, numa conversa com o professor Rodrigo Duque Estrada, Felipe Diniz e Pedro Martins, além do Juliano Lima na operação da parafernália eletrônica. Estamos aqui numa conversa que vem se alongando. A gente tinha preparado 2 blocos, mas como o papo tá bom e ainda tem muita coisa que falar, vamos prosseguir falando sobre esse documentário, né, do Escola Sem Censura e de toda a questão, né, da mordaça que vem sendo posta nos professores e que muito provavelmente vai sair do nível das escolas primárias e secundárias e vai passar para todo o espectro da educação brasileira se nós não fizermos uma resistência consistente a partir de agora. Antes de passar para o debate propriamente dito, eu queria fazer 2 avisos antes que eu me esqueça e antes de fechar, para não ficar muito ali no finalzinho do bloco. 2 atividades no dia 29 de novembro. 2 atividades no dia 29 de novembro. No dia 29 de novembro, por um lado, é o Dia Internacional de Solidariedade com o Povo Palestino.
E o Grupo de Análise Estratégica Oriente Médio e África Muçulmana, que é um grupo coordenado por mim e pelo professor Rodrigo aqui na UFPEL e pelo professor Renato Costa lá na Unipampa, né, um grupo de estudos exatamente sobre Oriente Médio e África Muçulmana, nós vamos fazer uma atividade em parceria com a Câmara de Vereadores de Pelotas e vamos fazer uma sessão no dia 29 de novembro, quinta-feira, às 10h30 da manhã, na Câmara de Vereadores de Pelotas, para marcar esse dia de solidariedade internacional com o povo palestino. Vamos falar eu, o professor Rodrigo, o professor Omar, né, e os alunos membros do Grupo de Análise Estratégica Oriente Médio e África Muçulmana, entre eles Pedro Martins, que está aqui do meu lado. Né? No mesmo dia 29... eu gostaria de agradecer o apoio dos vereadores Marcos Cunha e Ivan Duarte, tá? Que foram, desde o primeiro momento, super acessíveis, né? E que são responsáveis por levar para frente lá na Câmara essa proposta do GAIOMAN, do Grupo de Análise Estratégica Oriente Médio e África Muçulmana. No mesmo dia 29, às 19 horas, a produtora Nomos, que é a produtora do professor Rodrigo Duque Estrada, está lançando um livro sobre o Frei Beto, e, para a alegria de todos, teremos o próprio Frei Beto falando aqui na UFPEL no dia 29 de novembro, quinta-feira, às 19 horas, né, para o lançamento do livro, né, escrito pelo Fábio Régio Bento sobre a vida do Frei Beto, e para dar uma palestra intitulada Caminhos para o Campo Progressista. Estivemos participando, o professor Rodrigo, eu, a Cauane Evald, o professor Renato Della Vecchia, né, da organização desse evento, e devemos também assinalar aqui o apoio, tanto financeiro quanto cultural, da Nomos Produtora Independente, da ASUFPEL, do Sindicato dos Bancários, do Sinasef, do Instituto Mário Alves, do CEPEL, Associação dos Docentes da Universidade Católica de Pelotas, do DCE, da UCEPEL. Do DCE, da Universidade Católica de Pelotas, da Universidade Federal de Pelotas e do Simpro-RS, sem as quais esse evento não teria sido possível. Então agradeço a todos, né, agradecemos a todos os que em primeira hora se comprometeram com esse evento. Né? Aos que não quiseram tomar parte, eu lamento, né, que essa atividade tão rica e tão importante nesse momento de coalizão de forças, né, progressistas no mundo contemporâneo tem cada vez mais que se amalgamar. Então, dia 29 de novembro, 19 horas, na UFPEL, Frei Beto, e dia 29 de novembro, às 10h30 da manhã, na Câmara de Vereadores de Pelotas, o Dia Internacional de Solidariedade com o Povo Palestino, promovido pela Câmara e pelo GAIOMAN, Grupo de Análise Estratégica Oriente Médio e África Muçulmana, coordenado por mim, pelo professor Rodrigo Duque Estrada e pelo professor Renato Costa, lá na Unipampa. É imperdível, hein? É imperdível, vai ser um dia inteiro, né, de atividades. Evento com Frei Beto é de peso, né? Convidamos a todos. Lembrando que o evento está no Facebook e é importante preencher lá um formulário de cadastramento. Igual nós vamos projetar o evento para a parte externa da UFPEL. Então, quem não conseguir se inscrever, não deixe de ir, vá, porque vai conseguir ouvir o Frei Beto falando. Tá? Só no Facebook, Fábio, é Frei Beto em Pelotas, o nome do evento. O evento é Frei Beto em Pelotas. Lembrando que Beto é com 2 T's.
tá? Mas vamos voltar aqui, feitas as promoções e anúncios, né? Vamos voltar aqui com essa questão do escola sem partido ou da mordaça nas escolas no mundo. Isso é um fenômeno brasileiro ou não, Felipe? Então, primeiramente, boa tarde para os ouvintes que estão nos acompanhando até agora e a partir de agora também. O que eu posso dizer é o seguinte, a gente tem alguns projetos que vão ser similares ao brasileiro, mas do que eu pude pesquisar até agora, a gente não tem nenhum projeto que tenha conseguido respaldo de alguma maneira legislativa, né? Conseguiu se legalizar de alguma forma, assim como o Escola Sem Partido tem conseguido em alguns lugares. Então, o que a gente vai poder notar são congruências justamente na elaboração dos projetos. A gente pode ver, por exemplo, que o Escola Sem Partido, talvez a gente não tenha discutido aqui, mas o Escola Sem Partido, o que ele propõe, assim, nas suas diretrizes, vai muito em relação à liberdade de expressão, à liberdade de pensamento, ao que deve ser lecionado na escola em questão de, a gente tem que separar corretamente ciências humanas, ciências exatas e tal. E acho que, apesar de modificar o significado dessas coisas, ele não propõe nenhuma coisa muito contundente a esse respeito. Mas existem partes ali que falam, por exemplo, de ideologia de gênero, né? Geralmente ideologização eles falam, né? Ou ideologismos e tal. Vai falar de Paulo Freire, para citar a questão marxista, por exemplo, que eles ligam muito uma coisa a outra. Então, o que a gente vai ver é que o que deve ser combatido, o que eles propõem combater dentro das escolas, basicamente é isso. É a ideia, como o Rodrigo tinha colocado antes, do que eles acham que é sexualidade, ou o ensino da sexualidade, e daí, a partir disso, que seria ideologia de gênero, que é uma coisa que não existe, né? Ideologia de gênero, a gente pode falar sobre as questões de gênero e tal, apesar de, sei lá, a partir de vários pontos de vista, mas ideologia de gênero, como se fosse uma coisa a ser propagada às crianças de alguma forma e fazer elas pensarem de alguma forma específica, isso não existe de maneira nenhuma. E isso a gente vai poder notar em outros lugares do mundo. Por exemplo, eu trouxe 2 exemplos aqui pra gente, que é o Britain First no Reino Unido e o Alternative für Deutschland na Alemanha. Então, o primeiro, ele é um grupo, ele não é um partido político, ele é um grupo cristão nacionalista, que ele tem basicamente as mesmas diretrizes no seu plano, porque apesar de ele não ter esse respaldo legislativo, ele coloca também planos econômicos, planos políticos, planos morais para a população. Só que ao invés de estar, por exemplo, pregando o antimarxismo, o antipetismo, ou talvez até a luta contra as lutas de gênero e tal, o que ele vai propor são as mazelas das quais sofrem a população esquizofrênica europeia, que seria o quê? Anti-islamismo, eles são anti-muçulmanos, eles são... teve um movimento anti-jihad também, e teve mais um movimento contundente. Isso, exatamente. Tá. A questão dos refugiados, eu acho que deve E os refugiados, e os refugiados. São as principais coisas que eles tentam combater nisso, dizendo que dentro das escolas o que está se pregando é um multiculturalismo que está acabando com o nacionalismo europeu. Basicamente é isso. A gente está acabando com a nossa sociedade a partir de deixar esse tipo de coisa entrar dentro das nossas escolas. E essa é uma questão bem terminológica, né, bem interessante, se falar em nacionalismo europeu, quando, na verdade, as guerras do século XIX na Europa, até pelo menos o imperialismo lá que o Lenin falou, eram guerras nacionalistas nacionais, né? Então, todo esse corpo europeu, que é uma criação bastante recente, ela começa a fazer água também, né? Exatamente. E esse recrudescimento dos nacionalismos dá para se ver na Alemanha, por exemplo, né? A queda vertiginosa da Angela Merkel, da liderança do Partido Democrata Cristão, com a ascensão dos seus coligados, né, mais à direita, né, mostra um retrocesso. Vítor Orbán na Hungria, né, o próprio Boris Johnson no Reino Unido, sim, né? Na Polônia tudo isso, também. Na Polônia, né? A família Le Pen na França, enfim, nós temos aí uma lista, né? O Trump nos Estados Unidos, não dá bem para saber o que ele é, mas enfim... Ele exaltou, inclusive, a posição da Polônia, né? Então ele provavelmente ele defende esse nacionalismo. Defende esse nacionalismo. A cultura ocidental.
Só retomando uma dúvida que o Felipe... Esse que você comentou primeiro na Inglaterra. Você Isso, falou exatamente. que é o Britain First, que é o slogan Grã-Bretanha em primeiro lugar. Exatamente. Que é muito semelhante ao que o Trump fez nos Estados Unidos com America First. Isso. Exatamente. E eles vão entra criar... na onda daquele movimento todo que foi liderado pelo Boris Johnson, que era o Brexit, né? Sim, exatamente. Então já tem uma vibração assim nacional em vários lugares, e até no nível mais básico. Eu me lembro, eu fiz o meu doutorado de sanduíche na Inglaterra, e em 2013 eu estava morando lá. Dava para se ver coisa contra a União Europeia em revista de pub. Sim. Sabe? Do lado do anúncio da cerveja, né? We are not European Union, nós não somos da União Europeia, Brexit, coisa assim. Eles também são piamente contra a União Europeia, né? Eles colocam como completamente contra. E o que eles vão fazer também, nessa questão de respaldo internacional, e voltando para a questão das mídias, das redes sociais, eles eram um grupo pequeno, até que o Trump começasse a retweetar os vídeos que eles colocavam ali, que eram vídeos contra os refugiados, que eram vídeos colocando a multiculturalidade como uma coisa ruim dentro das escolas, e o Trump começou a retweetar esses vídeos, e foram quando eles começaram a ganhar maior visibilidade. Hoje eles já são um grupo que estão perdendo um pouco de força. A gente pode entrar no site deles, por exemplo, e tu não vai mais encontrar as diretrizes políticas e as diretrizes de educação que eles tinham ali antes. E muita coisa do site está sendo apagada também. Esse da Inglaterra. Esse da Inglaterra. Eu não consegui achar, ao contrário da Alemanha, que está crescendo, eu vou falar aqui também, que está crescendo bem mais forte. Assim. Só para complementar antes da Inglaterra, é legal, porque no Brasil isso está crescendo muito, essa onda apolítica e pós-verdade. A Inglaterra vive um momento excepcional que eles estão reoxigenando a política nacional. Sim. Bom, a gente viu com a participação do Jeremy Corbyn no Partido dos Trabalhadores, o Partido dos Trabalhadores britânicos se renovou praticamente. Sim. E está trazendo de volta a credibilidade da política partidária na Inglaterra. Então, o fato do norte da Inglaterra ter sido deixado de lado muito tempo, especialmente nos governos a partir do thatcherismo, fortaleceu o campo da esquerda britânica, e talvez seja esse um dos motivos que projetos como o Britain First, que você mencionou, Felipe, estão começando a perder peso na sociedade. Sim. E é um problema, como existe, por exemplo, aqui no Brasil, essa demonização dos partidos. Se nós formos pegar qualquer literatura de ciência política, Gramsci, principalmente, né, o partido político é o instrumento, por excelência, de acessar-se o Estado, né? E a gente vai ver, então, um movimento diferente na Alemanha, né? Com o partido Alternativa para a Alemanha, que ele é o partido de extrema-direita, que representa a extrema-direita na Alemanha. A gente vai ver que ele tem ganhado muito mais força, porque juntamente com pelo menos do que eu pude pesquisar, assim, pude perceber, todos esses projetos, eles têm também um projeto de controle. Então, nesses dois casos internacionais, a gente tem páginas da internet onde tu pode colocar lá, olha, meu filho está sendo doutrinado ao islamismo dentro da escola dele. É uma denúncia, eles exatamente, têm um projeto tipo de denúncia. Aquela pessoas... deputada que mandou filmar os professores. Aqui no Brasil, pelo menos eu não pude perceber no Escola Sem Partido um projeto de denúncia no próprio instrumento. É uma coisa que fica meio virtual, assim, né? Deve acontecer, pode acontecer, mas lá é uma coisa. O que eles têm institucionalizado é isso. Inclusive, no Alternativa para a Alemanha, eles têm uma comitiva diretiva que avalia essas questões e podem ir até a escola para estar avaliando também. Me parece, e aí pegando o projeto brasileiro, me parece que uma série de termos jurídicos abertos, eles têm uma razão de ser. Sim, com certeza. Né? Porque eu posso enquadrar qualquer circunstância dentro daquela lógica de ideologização ou outros termos que são lá usados, né? Então, partidarização, etc. Então, com isso, se consegue estabelecer um processo administrativo baseado numa falta legal que é deduzida a partir de um conceito jurídico aberto, que cabe qualquer coisa. Ou seja, né, eu posso seletivamente, né, retirar os eventuais opositores do governo, do regime, né, ou seja lá o que for. É a mesma coisa a criminalização dos movimentos sociais.
né? Criminalização dos movimentos sociais vai no mesmo sentido. Então, me parece, e as pessoas têm um discurso que é muito complicado no Brasil hoje, não, esperemos para ver o que vai acontecer. Não se espera para ver o que vai acontecer quando as coisas já são óbvias, quando as coisas estão sendo ditas, quando as coisas estão sendo expressas, né? Então, resistência, para mim, é a palavra de ordem hoje no Brasil. E a gente é basicamente isso. A gente pode ver que as coisas, o discurso que está sendo criado, ele é um discurso muito amplo e genérico, justamente para que possa se encaixar ali o que a gente não sabe ainda, porque é justamente essa questão do vamos ver o que vai acontecer, né? Então, para que possa se encaixar qualquer coisa. E a gente vai ver que o discurso agora na Alemanha, para o Alternativo para a Alemanha, é o seguinte: a gente vai criar esse campo onde vocês podem tá demonstrando a indignação de vocês com o sistema educacional da Alemanha, só que ele conseguiu aplicar isso até agora em Hamburgo só. Ele tem planos para mais 8 cidades, aparentemente na região da Bavária também eles vão conseguir, porque eles estão crescendo muito rápido lá, então provavelmente, principalmente a questão legislativa, então provavelmente é onde eles vão conseguir passar com algum tipo de aprovação de lei para esse tipo de coisa. A gente está esperando para ver o que vai acontecer. Mas é justamente o discurso que eles criam o discurso dos professores contra o nosso partido, que é de extrema direita e por causa disso é fascista, e eles fazem a relação do nazismo. Na Alemanha eles têm muito esse cuidado com esse tipo de coisa da perseguição, da punição que pode vir depois também, porque eles sabem como acaba essa história, né? Começa com a vigilância e eles sabem aonde vai acabar. Então eles têm muito cuidado com esse tipo de coisa. Só que esse cuidado está sendo visto como uma tentativa de transformar eles em uma minoria oprimida. Então, o discurso dos professores contra a gente é o discurso de uma maioria contra uma minoria oprimida, e a gente não pode deixar que isso aconteça, porque esse discurso pode levar a outras coisas piores, e que também é uma coisa muito aberta. Eles não falam em nenhum momento o que seriam essas coisas, mas eles têm um discurso muito parecido com o brasileiro, que é o da ideologia esquerdista. Eles mencionam isso no texto deles. A gente tem que... eles se colocam como uma investida a favor da expressão e da liberdade de pensamento contra as ideologias esquerdistas, que também eles deixam completamente aberto. É uma coisa que eles não explicam em nenhum momento o que é. Elasticidade, é isso que define. Exatamente, e daí eles criam essa questão de contraponto no seguinte: nós somos a resistência contra essa frente que não deixa com que a gente se manifeste. Entendi. Eles se colocam nessa posição. E nessa posição eles vêm crescendo bastante, porque junto com isso eles vão colocando coisas que fazem sentido no discurso. Por exemplo, nas escolas a gente tem que prezar bastante pelas capacidades do aluno. Quem vai dizer que não a uma questão dessas, né? Exato. Meio desse tipo de coisa, que é um discurso, que são coisas que já são feitas na escola, da melhor forma que pode se fazer, e tenta se implementar cada vez mais, eles colocam também essas coisas absurdas, de que o aluno não pode ter um pensamento crítico, de que ele não deve ter contato com as coisas com as quais ele deve discordar ou concordar, porque para tu poder discordar ou concordar de alguma coisa, tu tem que ter um contato daquilo. Se tu não concorda com Marx ou a teoria de Marx, tu vai ler como são as teorias de Marx, seja econômica ou seja as teorias de análise dele, para que tu possa dizer, não, isso aqui realmente me serve, isso aqui realmente não me serve. E o que se pretende com esse tipo de coisa é afastar o conhecimento dos estudantes, colocando eles como previamente ruins, como ideologia de esquerda, e como se isso uma coisa fosse muito abrangente, né? Como se isso fosse uma coisa ruim. Então... No próprio documentário tem lá um depoimento, se não me engano, de uma professora de sociologia que deu lá Weber, Durkheim, pulou Marx. Pulou Marx por autocensura. Com medo de ser expulsa da escola. Exato. Né? Porque era uma escola privada. Exato. Pulou Mas é engraçado, uma das cabeças fundantes do Ocidente. Isso que o Felipe está falando, né? Resguardadas as características de cada país, são elementos muito incomuns que a gente vê, que nada mais são do que o modus operandi, a forma de atuação da direita, da extrema-direita contemporânea. Mas uma coisa que eu fiquei pensando, se você não deve ensinar na escola, por exemplo, o marxismo, que é uma teoria estabelecida dentro das ciências sociais, né, e para compreender a sociedade, então daqui a pouco também vamos chegar ao extremo de considerar a matemática uma ideologia de árabe?
Pois exato. Vai ser alguma coisa assim, vamos voltar aos números romanos. Se a terraplanismo e criacionismo vai começar a ganhar mais apoio, né, dentro da escola para ser debatido com os estudantes, daqui a pouco é isso. Não, a matemática vai chegar um momento de estupidez tremenda que vai ser considerada ideologia de árabe. Copérnico não existiu também. Eu não sei se vai ter, por meio dos partidos, assim, né, por meio do Estado, daí sob outra gerência, se vai ter uma investida do Estado tentando impor esse tipo de coisas. Mas a gente vai ter uma abertura aí, a gente vai ter uma censura por parte dos estudantes, da família dos próprios estudantes, que podem estar alinhadas com esse tipo de coisa. Talvez por não entender direito como funciona, ou por entender que existe uma doutrinação marxista nas escolas, até por distância da própria escola, né, que a maioria das famílias não faz parte da vida do estudante. A partir disso, existe uma lacuna ali onde pode ser dito e feito qualquer coisa. Acaba se tornando um reflexo da própria internet e das redes sociais. O que tu vê ali é o que tu quer que o professor reafirme. Essa questão das redes sociais tornou o debate muito raso, né? Sim, então, por exemplo, o Twitter, o presidente da República anunciar para o grande público que ele só vai fazer pronunciamento, não é por nota, é por Twitter, né, como faz lá o Donald Trump. Isso é uma excrescência política, é uma excrescência do Estado de Direito. E aí quem não tem Twitter? Eu não tenho Twitter. Não tenho Twitter, nem quero ter um negócio que tu pode escrever só 3 linhas, ou não sei quantas linhas lá, enfim. Aparentemente eles dobraram o número agora. Dobraram, claro, pro Trump conseguir falar um pouco mais de besteira, né? Enfim. Não, eu só queria levantar uma última questão quanto a essa patrulha do pensamento e a precarização, como a gente tinha falado no último bloco, da material das escolas públicas e esse crescimento, essa exaltação da escola privada, na verdade. O quanto isso facilita esse patrulhamento e o quanto é perigoso para um professor expor o pensamento numa escola privada. Por exemplo, que essa elite que a gente chama, que apoia a escola sem partido, uma ignorância assim, ela possa reprimir o professor, na verdade, né? Até com o seu trabalho, com a ameaça do seu trabalho. Queria saber de vocês. Vai lá. Na verdade, o trabalho do professor se esvai, né? Daqui a pouco, pela forma como se quer, né? E vem se falando que o professor deve ser um conteudista, né? Nada impede que se grave, né, como faz o telecurso 2º grau da Globo, né, se grave um programa e passe aquele negócio, né, uniformizado para todo mundo, né, e formam-se... Na verdade, a ideia é acabar com o pensamento crítico e formar mão de obra técnica para ajudar nos processos industriais das castas que alguns desses políticos pretensamente acham que vão apoiá-los até o fim. Não, e a gente pode listar também aqui, de acordo com a pergunta do Pedro, que a escola ela tem muitos outros problemas, né? Porque o trabalho do professor ele já se dificulta por causa de problemas da gestão da escola. Nossas escolas municipais hoje não têm uma gestão de capacitada, muitas vezes, para tomar conta da escola, para poder ajudar ali, tá auxiliando, tá pensando em como as coisas podem ser resolvidas de outras maneiras. O professor ele tem uma sobrecarga, porque às vezes ele trabalha num lugar, trabalha em outro, e acaba que ele não consegue dar conta de tudo. Então a escola tem muitos outros problemas que influenciam muito mais do que esses problemas criados por uma ideia que realmente não existe e que está sendo colocado na frente de todos os outros. Perfeito. Nós vamos nos encaminhando aqui para o final do Vozes do Mundo. Foi um programa, nós tínhamos planejado 2 blocos sobre esse tema, mas esse tema é um tema muito candente hoje e acabou tomando os 3 blocos, né? Eu vou fazer uma roda de saída aqui para cada um falar e aí depois eu finalizo o programa. Queria agradecer pelo convite aqui na Rádio Com e do Vozes do Mundo. Dizer que o documentário Escola Sem Censura está disponível gratuitamente no YouTube. Basta digitar Escola Sem Censura
para ter acesso no conteúdo da sua íntegra. Pedimos que compartilhem, podem baixar, não tem nenhum problema, reivindicação de direito autoral, né, desde que seja mantido na íntegra e não editado. E dizer que a gente tem que combater esse falso moralismo que está sendo colocado hoje no debate público, combater o projeto Escola Sem Partido e debater a escola sem giz, a escola sem professor, a escola sem salário, enfim, a escola que não tem estrutura, a escola que sobrecarrega os professores, os verdadeiros debates que preocupam a educação e os projetos pedagógicos nacionais. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer ao pessoal do Conjunture pelo convite, agradecer ao pessoal da Rádio Com também, agradecer aos nossos ouvintes e deixar claro aí que essa semana e até um pedaço da próxima semana também, até o fim do mês aí, a gente vai ter vários eventos de africaneidade, onde o meu grupo de capoeira vai estar presente. Então, fiquem ligados aí na internet. Qual é o grupo? O que a gente tem aqui é pela extensão da UFPEL. Inclusive, a UFPEL tem uma extensão de capoeira, funciona todas as sextas, às 2 da tarde, até o final. Pois será muito bem-vindo, quem quiser aparecer, toda sexta-feira, às 2 da tarde. O grupo chama Vadiação em Pelotas. Chama vadiação porque vadiação e capoeiragem eram enquadrados como crimes na Constituição brasileira. E então é isso, fica aí o convite, quem quiser aparecer, é só colar. Eu queria agradecer ao professor, ao colega, e que foi um debate de extrema importância para o tempo que a gente está vivendo hoje. E depois desse debate, dessas coisas todas que nós trouxemos, eu me despeço do ouvinte desejando paz e bem.